Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista Infomoney Fora da Curva. O projeto Infomoney em parceria com o livro Fora da Curva, que conta a história de 10 dos grandes investidores do Brasil. E hoje eu tenho aqui comigo Antônio Bom Cristiano, ele que é presidente da AGP Investimentos, Private Equity, que tem inclusive listagem na Bovespa. Um Private Equity já existe desde 1993, já investiu em mais de 50 empresas, movimentando mais de 5 bilhões de dólares nessas empresas. O Antônio vai falar um pouco sobre sua trajetória abordada no livro, também um pouco sobre o cenário das empresas que fazem parte do fundo da AGP. Bom, Antônio, primeiramente gostaria de agradecer a sua presença aqui na Infomoney e eu queria já abrir com uma pergunta mais didática para o investidor que conhece fundo de Private Equity, mas não consegue encarar como uma ação, né? Porque quando a gente olha para uma ação listada em bolsa, a gente vai olhar para o resultado, ver receita, EBITDA, lucro, procura drivers para fazer a ação subir ou cair. Quais são os drivers que mexem com a ação de um Private Equity e quais as particularidades que tem num resultado de um Private Equity? Tá certo. Então, em primeiro lugar, obrigado pelo convite de estar aqui, Thiago. Respondendo a sua pergunta, eu acho que depende um pouco da empresa de Private Equity, porque você pode ter uma empresa cuja principal receita são as taxas de administração e taxas de performance, tá certo? Então, um gestor, que pode ser um gestor de fundos de curto prazo, ou fundos de longo prazo, ou fundos de Private Equity, como gestor, é uma empresa operacional, tem receitas e tem despesas. Então, esta empresa, ela pode sim ser avaliada como múltiplo de EBITDA ou múltiplo de lucro, tá certo? A AGP Investimentos, ela é um pouco diferente, porque além de ter um negócio de gestão de fundos, ela também investe o capital próprio nos seus fundos e em alguns investimentos diretos, né? Então, a principal fonte de criação de valor da AGP Investimentos não é a receita que ela tem de taxas de administração, e sim a valorização dos seus investimentos, tá certo? Então, nesse aspecto, ela é mais uma companhia de investimentos e menos uma companhia de gestão. Então, como uma companhia de investimentos, eu acho que a forma correta de avaliar a AGP, não todas empresas que gerem fundos de Private Equity, é olhando o seu patrimônio líquido, tá certo? E aí você, o inglês, o NAV, né? E você deveria estar olhando quanto que a ação representa do valor patrimonial por ação, preço de mercado versus valor patrimonial por ação. Na minha visão, acho que essa seria a forma correta de avaliar a AGP Investimentos. Legal. E a AGP tem, como a gente já falou, tem uma outra particularidade que tem ações listadas em bolsa, que no próprio livro você argumenta a vantagem e desvantagem, né? O IPO foi feito em 2006, com forma de capitalizar após a saída dos sócios, o Lehman, o Teles e o Sicupira, que deixaram a AGP em 2002. Mas a desvantagem é essa prestação de contas, não no sentido de ser transparente, mas no sentido de quase que revelar a estratégia para os concorrentes, né? Então, 10 anos após o IPO da AGP, a pergunta que eu faço é: a vantagem de ser mais capitalizada por conta do IPO compensa essa desvantagem de ter as cartas na mesa? Tiago, acho que num momento como esse, num momento que é difícil você levantar recursos para fazer investimentos de longo prazo no Brasil, tá certo? Tem muita incerteza com relação ao médio e longo prazo do Brasil, né? Tanto na parte econômica, na parte política. Então, não é fácil você levantar um fundo grande para fazer investimentos de longo prazo no Brasil. Então, num momento como esse, a vantagem de ter capital próprio no balanço da AGP, para mim, ela é enorme. Então, eu acho que assim, hoje eu estou muito feliz de ter a possibilidade de continuar fazendo investimentos, mesmo sem ter hoje um fundo com capital disponível para investir. O nosso último fundo, ele já está 100% investido. E aí, há 2 anos isso aconteceu e nós decidimos não levantar um outro fundo, porque tínhamos muitas dúvidas com relação ao cenário, né? E continuamos nessa posição. E por que nós não temos, digamos, nenhuma pressa de levantar um fundo? Porque podemos fazer investimentos nesse tempo com recursos próprios e também levantando recursos de terceiros para negócios específicos, que eu acho que é algo mais fácil de fazer do que levantar para um fundo que vai ser investido ao longo de 5 anos. Então, acho que a principal vantagem, na minha visão, é essa, é o capital permanente que te permite investir
mesmo sem fundos. E num momento como hoje, acho que isso tem muito valor. Então, estou feliz de ter feito isso. Legal. Partindo agora para a carteira da GP, porque não é apenas ações não listadas na Bolsa, companhias privadas. Temos 3 companhias com ações na Bolsa. Atualmente a Par Corretora, a BR Properties e a Magnesita. Certo. Poderia comentar um pouquinho cada um dos cases? A Par Corretora foi a mais recente que veio para a Bolsa, a BR Properties e a Magnesita já estão há mais tempo no mercado. São cases, na verdade, bem diferentes, né? Quer dizer, a BR Properties é o investimento mais recente que a gente fez, foi uma oferta pública de aquisição de controle, e a razão pela qual a gente fez é a razão clássica. A gente achava que a empresa vale mais do que o preço que a gente pagou por ela, tá certo? Sim. Então foi assim, não era um driver de uma tese de um crescimento acelerado, era uma tese de valor, tá certo? Você olha para a empresa, olha para o seu portfólio, para os seus ativos, para o seu time, né? E compara isso com o valor dela de mercado. A gente achou que o valor de mercado estava baixo, mesmo pagando um prêmio, nós achamos que era um negócio que fazia sentido, e a BR Properties, pela liderança que ela tem no mercado, é uma empresa que pode continuar fazendo aquisições de imóveis, principalmente escritório, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, num período onde o mercado está fraco, os aluguéis ainda continuam baixos, caindo, tem pouco capital disposto a investir. Então a BR Properties é uma empresa que pode se aproveitar desse momento de mercado, na minha visão, e fazer bons negócios aumentando o seu portfólio. Então é uma tese de valor e uma tese oportunista, tá certo? Então acho que essa era a razão do investimento BR Properties. Muito diferente de Par. Nós investimos em Par, ela ainda era uma empresa fechada. Abrimos o capital da Par ano passado, acho que foi o único IPO do ano passado, sim, e um IPO de sucesso. E a razão de termos investido na Par era a crença que tínhamos do enorme potencial de crescimento da empresa, né? E quem tiver interesse de olhar as demonstrações financeiras públicas da Par, né, você vê que mesmo nesse ano, um ano difícil, né, de PIB caindo, muitas empresas tendo a sua receita caindo, a Par continua crescendo. E continua crescendo porque a penetração de seguro no Brasil é baixa, e a penetração de seguro nos clientes da Caixa Econômica Federal, que são o nosso público-alvo, é mais baixo ainda, tá certo? Então tem um potencial de crescimento único e extremamente atraente no momento de pouco crescimento, de dificuldade de crescimento. Então era uma tese de crescimento, né? Magnesita é um investimento já antigo que nós temos na carteira, tem quase 10 anos, então a tese 10 anos atrás ela é diferente, passou por vários... O mercado da Magnesita, o mercado de refratários, passou por vários momentos diferentes, né? Acho que é público, a Magnesita anunciou aí uma fusão com uma das suas principais concorrentes, uma empresa austríaca chamada RHI. Essa fusão ainda ela não se concretizou, porque tem que passar por aprovações das autoridades de diversos países por questões de concentração de mercado, mas eu acho que a tese hoje ela não foge muito da tese 10 anos atrás, que acho que tem dois aspectos da tese. Primeiro, que o mercado de refratário é um mercado que deve se consolidar ainda no mundo, tá certo? Que o mercado... Os nossos principais clientes são empresas de siderurgia e empresas de cimento, que são mercados já bem concentrados, enquanto o mercado refratário é menos concentrado. Então a gente via uma tendência de concentração global, e essa fusão que a gente pretende fazer, ela se encaixa dentro dessa tese. E a gente sempre foi muito atraído pela qualidade do ativo minerário que a Magnesita tem. Ela tem uma mina no sul da Bahia, que é a melhor mina de magnesita, que é a matéria-prima do nosso produto no mundo. E a gente acha que isso tem muito valor, dá para você aumentar a utilização dessa mina se você tiver mais mercado, mais faturamento. Então, ao fazer uma fusão com uma empresa que não tem esse grau de integração vertical que nós temos, isso nos dá a chance de aumentar a utilização desse recurso extremamente valioso, extremamente eficiente. Então existia também essa tese minerária, então aumentar a utilização dessa mina, a gente acredita que vai criar muito valor para a empresa. Legal.
Queria agora falar também de um outro case abordado no livro, que é o da Submarino. Certamente deve ter sido um dos principais cases, pelo menos no lado de empresas de internet. Isso. Foi um investimento que vocês aplicaram 20 milhões e se tornou 200 milhões, né, num período de 6 anos. E eu queria aproveitar esse case da Submarino para você comentar um pouco sobre o cenário de varejo online, né? A B2W não teve anos bons na bolsa recentemente e, por outro lado, a Magazine Luiza, nesse ano de 2016, tem passado por um turnaround esplendoroso, a ação subindo mais de 1000% da mínima dela de dezembro do ano passado, e atribuindo muito ao varejo online. Como é que você está vendo esse mercado que a GP tem um expertise para... Acho que, em primeiro lugar, só deixar claro, Thiago, quer dizer, a gente já saiu da Submarino há muito tempo, Sim. Então, quer dizer, eu não tenho uma familiaridade do detalhe da B2W, trimestre a trimestre, eu acompanho superficialmente, né? Agora, obviamente, o mercado de comércio eletrônico é um mercado que me atrai, ele é um mercado muito interessante. Eu acho que a principal atração do mercado é o crescimento, quer dizer, mesmo num cenário do varejo fraco no Brasil, o varejo esse ano continua caindo comparado com o ano passado. O comércio eletrônico ele cresce, tá certo? Então não é porque as pessoas estão consumindo mais, as pessoas estão mudando os seus hábitos, consumindo menos em loja física e mais online. Então acho que qualquer negócio que tem esse tipo de tendência é um negócio atraente, tá certo? Então, e você vê nos Estados Unidos, a Amazon continua crescendo a taxas incríveis, né? A grande dificuldade, o grande desafio do comércio eletrônico é você ganhar dinheiro, tá certo? Não basta crescer, tem que crescer e ganhar dinheiro, né? E eu acho que uma das grandes dificuldades no Brasil, cada país tem as suas peculiaridades, é que grande parte desse crescimento foi feito durante um período grande com frete grátis, que realmente pesa muito na margem, e o outro grande problema é o problema do capital de giro, né? Você sempre fez programas de parcelamento, parcelar 5 vezes, 6 vezes, 10 vezes, 12 vezes, e com o custo do capital no Brasil sendo tão caro, isso também prejudica muito a sua margem, tá certo? Então, no caso da B2W, acho que ela sofreu esses dois problemas, quer dizer, como você, de uma certa forma, conseguir sair dessa armadilha, a armadilha do frete grátis, a armadilha do 12 vezes sem juros, tá certo? Para migrar para uma venda mais sadia, não é uma coisa que você consegue fazer de um dia para o outro, porque isso pode ter um impacto muito grande na sua venda, né? E administrar as dores do crescimento, né? Um negócio que cresce muito, que precisa de uma infraestrutura logística muito eficiente em termos dos depósitos, todos os equipamentos de picking e packing e um sistema de entrega também eficiente, não é fácil, né? Então, acho que são dores normais do crescimento, mas continuo achando que tem ainda muita oportunidade pela frente, muita coisa para se fazer. Acho que a Amazon é um exemplo para qualquer um, né? Você vê que além do produto físico, que hoje ela vende tudo, ela está entrando cada vez mais no produto digital, né? Vendendo não só o livro eletrônico, que ela já vende há bastante tempo, mas agora entrando no negócio da televisão, da mídia, do filme, né? E concorrendo com a Netflix, né? Então acho que isso ainda tem muito chão pela frente, de oportunidade, e aonde realmente o que vale é a sua marca e o seu cliente, e você pode, na verdade, se dispor a distribuir qualquer coisa para esse cliente. Agora, falando de um ponto que eu acho muito interessante no livro, é que ele não conta só as fábulas, o sucesso, né? Claro. A gente, afinal, no mercado financeiro, os erros são os principais professores que a gente tem, né? Exato. No seu capítulo no livro, Antônio, você fala um pouco sobre os erros de investimento que teve entre 2007 e 2008. Certo. E você atribui 2 pontos que eu queria que você comentasse. O primeiro é do excesso de confiança, tanto pelos acertos recentes, claro, como pelo momento de euforia que o Brasil passava. E como que o investidor, seja ele um gestor com anos no mercado ou um trader que está começando, como que ele pode fazer para lidar com não deixar que o excesso de confiança, claro, atrapalhe a disciplina que tem que ter. Certo. E a segunda pergunta é sobre a conclusão que você dá, né? Que quando você identifica que o investimento está errado, se desfaça, que não vale a pena carregar. Mas
como identificar, né? Como assumir para você mesmo que aquela escolha que você fez no passado não estava certa e é melhor do que dá. Bom, com relação ao erro, Tiago, é isso mesmo. Quer dizer, acho que o principal desafio de qualquer investidor, seja em ações ou empresas, investimentos de longo prazo como o nosso, né, é você não perder a autocrítica e não diminuir a qualidade da sua análise, né? Eu acho que o excesso de confiança, ele tem como consequência, às vezes, uma pressa, uma superficialidade na análise, tá certo? E um apetite maior por risco, né? E isso tudo é péssimo, qualquer uma dessas coisas. Então, pressa, péssimo, análise superficial, péssima, muito apetite para risco, não necessariamente péssimo, mas, como diz o nome, aumenta o risco, tá certo? Então, acho que são as 3 coisas que você tem que ter cuidado. Quer dizer, não pode ter pressa na hora de tomar investimento, tá certo? Não pode prejudicar a qualidade na análise e você tem que ter apetite a risco, sim, mas você sempre tem que estar medindo o risco com o retorno, tá certo? Então, acho que isso é o que nós pecamos 8 anos atrás e desde então aprendemos com isso, temos tido uma disciplina maior na análise, na racionalidade e você não se deixar levar pela emoção, né? No fundo, a decisão de investimento ela tem que ser algo racional, né? Como decidir, como ver que o investimento não vai dar certo? Quer dizer, depende muito. Acho que tem diversos tipos de investimentos, né? O investimento de curto prazo, o investimento em bolsa, você tem a grande vantagem que ele é líquido, tá certo? Então você não precisa necessariamente, você vê que você fez um investimento, você não precisa necessariamente sair naquele momento, porque a ação sendo líquida, o timing é muito mais fácil, né? Você pode esperar uma recuperação de mercado e aí aproveitar aquele momento para sair, tá certo? Um investimento ilíquido, que é o nosso caso, eu acho que é uma decisão mais difícil, porque em algum momento você precisa tomar uma decisão. Bom, eu vou vender e aí vai demorar 6 meses, 12 meses para você conseguir vender, né? E muitas vezes como controlador também a preocupação adicional é que você não quer pôr mais dinheiro num investimento que não deu certo. Acho que esse é o grande desafio de quem faz investimentos de private equity comparado com quem faz investimentos em bolsa. Em bolsa você não tem essa obrigação de continuar botando capital para evitar uma ruptura na companhia. Às vezes, no negócio de private equity, você como controlador, você tem obrigações que te levam, às vezes, a ter que colocar capital adicional, o que é péssimo. Então, você tem que evitar isso. Então, para evitar isso, eu acho que é importante você tomar uma decisão e mesmo você tendo que realizar uma perda, realiza a perda e vira a página e olha para frente, tá certo? Por quê? Porque a pior coisa é você perder tempo com um negócio que não deu certo. Não adianta, quando você vê que não vai recuperar, então realiza a sua perda e gaste o seu tempo e sua energia procurando um negócio novo onde você vai ter a possibilidade de multiplicar o seu capital. Acho que essa é a principal motivação. E como é que você sabe que ele não deu certo? Faz parte da disciplina. Você, quando faz investimento, você tem um business plan, você tem um plano, e aí, uma vez feito o investimento, todo mês, você está comparando o resultado realizado com o plano. Quando você vê que aquilo está completamente descolado, você tem um problema, tá certo? E aí fica muito fácil você ver que a situação, né, que a tese de investimento ela estava errada. E aí você tem que tomar uma atitude, tá certo? Tentar corrigir, às vezes mudar a gestão, vale a pena fazer isso muitas vezes. Acho que em todas as situações que a gente encarou problemas, a gente tentou isso. Quando você vê que não deu certo de novo, aí está na hora de procurar sair do investimento. Bom, falando agora, você já colocou o gancho do Private Equity, eu queria falar sobre um case que você aborda no livro, que é o da Centauro, né? Que você atribui a um bom investimento, porque tem um poder de barganha não, pelo tamanho dela, não só com fornecedores, como até com administração do shopping center, na hora de fechar o aluguel, e conseguiu ter um bom 2015 mesmo com o varejo não andando muito bem. Pegando como exemplo a Centauro, quais são os pontos positivos e negativos que você busca como principais na hora de tomar uma decisão de investimento? Você ainda cita na Centauro a gestão, que aliás é um ponto que você elogia muito ao longo do livro, a importância das pessoas à frente das empresas. Eu acho que esses são os 2 pontos, Tiago. Acho que toda vez que você olha um investimento, você olha... tem uma série de perguntas que você faz, mas as principais
Primeiro, qual é o play? É um negócio de crescer ou é um negócio de melhorar? Né? São duas teses diferentes. Olha, eu vou crescer esse negócio e vou criar valor dessa forma. Ou não vai crescer, mas eu vou melhorar a rentabilidade desse negócio porque é um negócio mal tocado. Né? Então, acho que são duas coisas que se perguntam. Assim, no caso da Centauro, eu acho que existia a oportunidade de crescimento e também existia uma oportunidade de melhoria na eficiência, principalmente em termos de venda por metro quadrado, porque a empresa tinha um potencial de vender mais vestuário do que ela vendia no passado, de atender melhor o público feminino do que atendia no passado. Então, eram potenciais internos. Eu acho que essa é a primeira pergunta. A segunda é a qualidade do time, né? Quer dizer, essa equipe que está lá tem condição de implementar este plano, né? E a terceira é quais são as vantagens competitivas que o negócio tem, porque todo negócio está aberto à entrada de novos concorrentes, à força dos seus fornecedores ou à força dos seus clientes. Né? Então, no caso específico da Centauro, eu acho que esse foi um atrativo importante para nós. O tamanho que ela tinha dava para ela, primeiro, ela estava muito além dos seus concorrentes em termos de tamanho, ela tinha um poder de barganha relevante, como você mencionou, com os seus fornecedores de produtos e com o seu fornecedor de espaço, né, os donos de shopping, e tinha também um poder de barganha relevante com seus clientes pelo tamanho que ela tinha. Então, quer dizer, essas vantagens competitivas são algo muito importante para você analisar. Então, acho que são essas as coisas que você tem que ver em qualquer negócio. Né? Tá. Bom, ainda sobre agora umas perguntas mais rápidas antes de ir para a principal pergunta da entrevista. No livro você fala de diversificação. Certo. Você está até tocando a área de investimentos imobiliários e infraestrutura. Como estão essas duas? Como você está vendo essas duas áreas, né, da economia e principalmente na área de infraestrutura, onde temos o PPI, né, o Programa de Parcerias e Investimentos, como que a GP está olhando para essas oportunidades que podem surgir, principalmente em 2017? Então, Thiago, falando de infraestrutura primeiro, quer dizer, é óbvio para qualquer um de nós que tem uma necessidade de investimento em infraestrutura no país. Tem uma demanda muito maior do que a oferta, tá certo? A dificuldade que eu vejo hoje é que o custo de capital no Brasil ficou muito caro, tá certo? Né? Então, é difícil hoje se levantar capital de risco, é difícil se levantar dívida, o apetite dos bancos em geral para dar financiamento hoje é muito menor do que foi há 3 anos, tá certo? Então, esses negócios de infraestrutura, em geral, quando o governo faz uma concessão ou vende um ativo, ele tem uma expectativa de conseguir um preço bom e, consequentemente, de achar alguém que está disposto a ter um retorno relativamente baixo, porque, em geral, ativos de infraestrutura são ativos de menos risco, certo? Uma concessão, é um monopólio, tem um mercado garantido e tudo mais. Então, esse retorno menor, né, que o vendedor espera, fica dificultado no momento onde tem uma escassez de capital, tá certo? Então, eu acho que o principal problema hoje que eu vejo no Brasil é fonte de capital, tá certo? Então, eu acho que fica difícil você pensar de uma forma muito agressiva em infraestrutura. Investimentos pontuais em situações que são muito interessantes, ou um ativo de infraestrutura cujo dono precisa vender porque está numa situação difícil, sabe? Podem ser bons negócios, mas eu acho que entrar para nós, GP, numa concessão nova, para fazer um investimento novo do zero, acho muito difícil hoje. No futuro, talvez. Tá? O mercado imobiliário é um mercado diferente, quer dizer, de novo, o mercado imobiliário tem vários submercados, né? Você tem a parte de residencial, você tem a parte de galpões, você tem a parte de shopping, você tem a parte de escritórios, cada um desses submercados tem uma dinâmica específica. Né? Nós estamos ainda num ciclo de baixa, tá certo? A vantagem, o interesse que eu tenho é que esse ciclo de baixa não vai ser para sempre, vai chegar num momento que vai chegar no fundo do poço e vai virar. E não dá para você ficar esperando chegar no fundo do poço. Então, eu acho que existe a oportunidade de você começar a comprar ativos no preço certo, sabendo que os aluguéis ainda vão continuar caindo, mas apostando numa recuperação daqui a 1, daqui a 2, daqui a 3 anos, que vai depender da economia voltar a crescer e dos juros continuarem a cair, tá certo? E essas duas coisas ajudam muito a rentabilidade do investimento imobiliário. Né? Então, acho que esse é o principal driver. É um negócio cíclico, mas é um mercado muito grande, onde existem poucos investidores profissionais. Tem muito investidor pessoa física. Então, acho que existe espaço para uma empresa como a GP
ser um player relevante no mercado imobiliário, gostaríamos de crescer, tanto é que fizemos investimento, como você mencionou no começo, na BR Properties, que é uma empresa do mercado imobiliário. Bom, e só para atualizar uma passagem do livro, queria que você comentasse rapidinho só sobre a Petrobras, que no livro você fala não tem vontade de investir em nenhuma empresa que preste serviço para a Petrobras, porque a gente não sabe o futuro. O livro foi feito, os depoimentos foram colhidos em 2015, de lá para cá tive mudança na gestão, mudança na presidência da República e da Petrobras. Mudou um pouquinho a percepção sobre a empresa? Assim, mudou claramente, Tiago. O Pedro Parente está fazendo um excelente trabalho e a empresa está se recuperando mais rapidamente até do que se imaginava, e isso é muito bom para a Petrobras, né? O problema de uma empresa como a Petrobras é como ela é controlada por um governo, os governos mudam, a cada 4 anos muda o governo, então existe sempre uma chance de a cada 4 anos mudar também a liderança da companhia. Então você nunca sabe exatamente qual vai ser a estratégia, qual vai ser o plano, qual vai ser a gestão. Acho que isso é um problema, né? Todo mundo viu aí como o governo interferiu muito na vida da Petrobras, seja no preço do combustível, seja nas políticas de investimento e tudo mais. Hoje está fazendo menos, mas o que garante que em 2019 ou depois em 2023 não vai voltar a ter esse tipo de interferência? Nada garante. Então eu acho que isso é um problema, né? Então acho que é um risco indesejado, né? E tem outras formas de você poder investir sem se expor a esse tipo de risco. Bom, agora para finalizar, Antônio, na passagem do livro você fala que em certos momentos comprar ações é mais interessante do que investir em private equity. Na nossa própria entrevista aqui você já apontou um pouco esses 2 pontos, mas em 2016 a gente teve finalmente um ano positivo na Bolsa. O ano não acabou, mas fatalmente a gente vai ter um ano pelo menos melhor que a renda fixa, acho que é a primeira vez na década. E a tendência, pelo menos a perspectiva com o avanço das reformas econômicas, é esse cenário de alta continuar. Nesse momento, qual dos 2 investimentos você vê com bons olhos, com melhores olhos? Então, ações ou private equity? Tiago, quer dizer, eu não sou um especialista em ações, então você sabe muito mais desse mercado do que eu, mas claramente o mercado subiu muito, mas obviamente o Bovespa ela engana, porque o Bovespa é um índice onde tem várias ações que têm pesos diferentes. Então o peso da Petrobras ele é muito relevante no Bovespa, e a Petrobras tem razão para ter subido, que foi por conta de todas as mudanças da gestão que você mencionou, tá certo? Mas fato o que me preocupa com relação à Bolsa para o ano que vem, é que todo esse crescimento de Bolsa, na sua maioria, ele foi muito em cima de expectativas, tá certo? E não de fatos, não de realidade. O resultado da grande parte das empresas no Brasil está ruim e vai piorar. Então, Petrobras é uma exceção, ela melhorou, não é porque o Brasil melhorou, ela melhorou porque a sua gestão melhorou, tá certo? Mas tem muitas empresas que têm boa gestão, cujos resultados estão fracos. Então, acho que o cuidado que qualquer investidor tem que ter é de não olhar só a tendência macro, tá certo? Porque a tendência macro, ela é positiva. Não sei, acho que talvez a tendência política é positiva, a tendência macro ela ainda é incerta, mas você tem que, na hora de comprar uma ação, olhar também a tendência micro, né? Olhar o detalhe específico de cada empresa e decidir se agora é um momento bom para comprar ação daquele negócio. Então, acho que a disciplina da análise, do cuidado, etc., ela sempre tem que ser mantida. Então, principalmente no momento em que muitas dessas ações andaram muito. Tá certo? Das nossas companhias, Magnesita subiu 60%. No caso específico, teve uma transação de fusão que foi anunciada a um preço muito mais alto do que no mercado. Então tem uma justificativa, tá certo? A Par também teve um bom desempenho, tem uma justificativa. O resultado dela continua crescendo, mas são poucas as empresas que podem falar isso. Então eu acho que investir em bolsa depende de uma análise muito específica da dinâmica de cada negócio, e hoje no Brasil ela é prejudicada, essa análise, pelas incertezas com relação ao desempenho da economia. A gente pode concluir então que no longo prazo o micro, pelo menos o investimento em empresas, vai sempre prevalecer. O micro é fundamental, né? E eu acho que dá para fazer bons negócios, mas não dá para
bons negócios não se faz fazendo uma aposta e sim fazendo uma análise, tá certo? Eu acho que isso que tem que... 2016 acho que deixou bem evidente isso, até com a eleição do Donald Trump, que poucos analistas, poucos investidores projetavam uma vitória do Trump. E mesmo quem projetava não imaginava que a bolsa ia subir tanto quanto subiu. Exato. Bom, Antônio, gostaria de agradecer o papo. Muito obrigado. Só para finalizar, vou pedir para você deixar o registro aqui na nossa contracapa do livro. E muito obrigado, eu fico muito honrado de ter tido essa entrevista com você. A honra foi minha. Muito obrigado, Thiago. E espero que vocês tenham gostado de mais uma entrevista do InfoMoney Fora da Curva e continuem acompanhando as próximas entrevistas do nosso projeto. Até mais!